Bom dia. Vamos começar a oficina Caminhos para a Institucionalização na EAD. Vou deixar só alguns lembretes aqui. Uma lista de chamada, ela vai ser passada aqui pelo chat para vocês, no meio da oficina. Não se esqueçam de preencher esse formulário. E também pedimos para que qualquer pergunta seja feita pelo bate-papo, de forma que todos possam ver, para ter um debate mais rico. No mais, fiquem com a oficina da professora Júlia Marques Carvalho da Silva. Tenha uma boa oficina. Bom dia a todos. Então, obrigada a toda a coordenação do evento e os organizadores do ESUD por essa oportunidade de estar com vocês essa manhã para dar essa oficina. Vou primeiro só compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Acho que já está compartilhado, acho que não, né? Deixa eu colocar aqui, peraí. Prontinho, agora sim com a tela compartilhada. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre alguns caminhos que a gente passou por esse processo da institucionalização da educação à distância. Então, durante essa manhã a gente vai conversar sobre essas ações, sobre essa trajetória, que para algumas instituições já tem esse caminho maior, né? Essa experiência maior de institucionalização, outras ainda estão iniciando, então a gente hoje vai ter a oportunidade de conversar mais sobre esse tema. Então, antes de tudo, gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Júlia, eu sou professora da área de informática aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e desde 2016 eu passei a atuar na reitoria da instituição, através da Coordenadoria de Educação à Distância. Então, aqui a gente tem uma Coordenadoria de Educação à Distância, que ela fica dentro da Pró-Reitoria de Ensino, que é onde a gente faz esse trabalho de coordenação das ações de educação à distância da instituição. Antes disso, eu sou professora do campus Bento Gonçalves, e lá eu ingressei, então, no ano de 2010, e no período de 2014 a 2016, eu fiquei trabalhando junto ao Núcleo de Educação à Distância. Então, a gente tem os núcleos, né, que são as unidades que trabalham com educação à distância dentro de cada um dos campi. Mas, para falar assim, mais sobre a minha trajetória dentro da educação à distância, eu venho trabalhando desde 2001. Então, comecei lá ainda na iniciação científica, participando de projetos de educação à distância. Depois eu tive a oportunidade de virar técnico administrativa na área de TI, onde eu participei, então, como analista de educação à distância. Então, cuidados, né? Qual ambiente virtual eu posso utilizar na minha instituição, o que eu devo fazer, né? Quais são os passos para eu ter cursos à distância. E, num determinado momento, então, fui fazer o pós-doutorado, já depois de toda essa trajetória acadêmica, na Athabasca University. Para alguns de vocês, esse nome já deve estar um pouquinho mais conhecido, porque a gente já teve 2 palestrantes no ESUD que remeteram essa universidade que fica lá no Canadá. Ela é uma universidade onde ela é 100% online, então todos os alunos e professores permanecem em suas casas estudando à distância, e tem apenas a universidade, basicamente, 2 andares de um prédio administrativo, onde são feitas, então, as atividades, né, realmente administrativas. Então, é uma experiência muito interessante da gente vivenciar, né, uma instituição que ela é 100% online. Então, tive essa experiência, né, de trabalhar lá durante o pós-doutorado. Então, para a gente começar a nossa conversa, queria fazer alguns combinados com vocês. Da gente usar ali o espaço do chat para vocês fazerem qualquer pergunta a qualquer momento. Então, como é uma oficina, não é uma palestra. Então, não vou esperar que vocês me mandem as perguntas lá no final. A qualquer momento, usem ali o chat. Eu estou com a telinha aqui do chat aberta acompanhando. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, já vão ali no chat e coloquem. Preferencialmente, coloquem ali para todo mundo, que aí tanto eu quanto os colegas também podem ler a pergunta, né, enquanto a gente vai fazendo aqui as nossas interações. Então, lembrem-se que é uma oficina, que eu espero, então, a interação de vocês durante essa manhã.
Então, a primeira interação que eu peço para vocês fazerem agora ali no chat, além de dar esses bons dias, que está todo mundo dando bom dia para todo mundo, essa é a primeira pergunta. O que você sabe, né, sobre institucionalização? Aliás, você sabe o que é institucionalização? Você já ouviu falar nessa palavra? Você tem uma noção do que é? Só coloque ali no chat sim ou não, se você sabe ou não o que é institucionalização. Então, vou aguardar ali vocês interagirem no chat. Só coloquem sim ou não para a gente ter uma ideia se vocês têm uma noção do que a gente vai conversar hoje, né, para ver se a gente está alinhado. E aí, vocês sabem o que é institucionalização? Sim, não? Então, alguns devem estar pensando assim, eu não sei o que é, vim aqui porque tinha só essa oficina no Exude, achei interessante. Outros vão dizer, não, conheço, sei que tem institucionalização. Então, muitos vão dizer que sim, outros ali estão colocando, sei um pouco. Alguns estão, talvez, acho que é uma instituição. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é institucionalização. E aí eu vou trazer para vocês o que eu tenho como definição de institucionalização, porque se a gente for pesquisar nos artigos, que a gente for ver em livros, vão ter autores que vão ter entendimentos diferentes. Então, vou trazer para vocês o meu entendimento para que a gente fique alinhado nessa oficina com o mesmo olhar. Então, sobre o meu ponto de vista, o que seria institucionalização? A institucionalização é a capacidade da instituição em realizar ações com a sua força de trabalho, ou seja, ela não vai depender de fomentos externos. Ou seja, nessa oficina a gente vai trabalhar quais são as ações que a instituição precisa fazer para não depender de UAB, não depender de ETEC, não depender de nenhuma fonte de recursos externa, a não ser a sua própria força de trabalho humana, então seus próprios recursos humanos e a sua própria matriz orçamentária, né, da instituição, recursos que já vêm para a instituição. Então, é a capacidade da gente fazer EAD sem precisar de programas do governo, sem precisar de dinheiro que venha extra-orçamentário, ou seja, que não venha na própria matriz da instituição. Ou seja, é um desafio muito grande, porque a gente tem que fazer educação à distância com os nossos próprios servidores, com os nossos próprios equipamentos, sem ter bolsas, sem ter recursos a mais para fazer, de repente, uma visita técnica, ou seja, os outros gastos, né, que envolvem a educação à distância. Então, esse é o ponto central hoje da nossa conversa, esse foco, a gente fazer ações sem depender de outros recursos financeiros. E aí, o que a gente vai ver, então, na oficina hoje? Eu vou compartilhar com vocês a nossa trajetória aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Sul para fazer a institucionalização, ou seja, o que a gente fez, né? Quais são as ações que você, que é gestor, ou você que é coordenador de curso, coordenador de polo, você que é técnico administrativo ou você que é docente, podem se reconhecer naquelas ações para fazer a institucionalização dentro da sua instituição. Então, antes de tudo, vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a nossa realidade, né? Já que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês um pouco sobre o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Vocês já devem saber o que são os institutos federais, já tivemos vários colegas aqui, não só nesse ESUD, quanto nos ESUDs anteriores de vários institutos. Então, os institutos, basicamente, são instituições que trabalham fortemente com os cursos de ensino, da modalidade, né, de ensino técnico, graduação, pós-graduação, muito também com o EJA, né? E esses institutos estão espalhados no país. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 3 institutos federais. Nós temos o IFRS, temos o IF Farroupilha e também o IFSU. Então, o IFRS, ele fica nessa região aqui do estado, né? Na região aqui da metropolitana.
Então, aqui próxima à capital Porto Alegre, na região da Serra Gaúcha, no litoral e no norte do estado. Então, a gente pega esse pedaço aqui do mapa. A nossa reitoria fica na cidade de Bento Gonçalves, então eu estou aqui na cidade de Bento Gonçalves, e nós temos um campus, aliás, 2 campi, na cidade de Porto Alegre. Então, é uma coisa atípica, né, que a reitoria do nosso instituto não está localizada, né, na capital, e sim no interior. Então, os 3 institutos, né, têm a sua reitoria no interior do estado. E aí, trazendo um pouquinho do nosso histórico dentro da educação à distância e também do IFRS. A gente tem, então, a formação desse Instituto Federal, como eu mostrei para vocês um pouquinho, eu entrei em 2010, mas o Instituto nasceu em 2009, e ela é uma instituição que ela foi formada a partir dos campos que formaram ela, foram anteriormente escolas técnicas de universidades federais, ou foram cefetes. Então, esses campi, que eram cefetes ou uma escola técnica, deram origem, né, ao Instituto Federal. E tanto esses cefetes quanto essas escolas técnicas já tinham uma bagagem, né, uma trajetória na educação à distância. Então, eles já possuem essa experiência, seja através do ETEC, seja através da UAB. A gente também, nesse período, né, até 2016, então de 2010 a 2016, que foi o momento que a gente vivia de bolsas, vivia de fomentos, a gente tinha, então, uma experiência no ETEC, basicamente, né? A experiência com a AB foi antes disso. Então, com o ETEC, a gente tinha 4 campi participando do ETEC, com oferta de 6 cursos técnicos e cerca de 2.400 alunos que foram atendidos. Aqui eu trago a foto para vocês da nossa última formatura, que foi feita, né, de um curso de guia de turismo. Então, para vocês conhecerem um pouquinho dessa trajetória ainda com fomento. Então, algumas coisas que a gente precisa refletir a partir disso. Uma coisa sobre o fomento externo. Qual é a boa parte, né? Quais são as qualidades de um fomento externo? É muito bom porque ele auxilia, né, a instituição a ter experiência, ou seja, ele nos ajuda a dar aquele pontapé inicial de trazer uma experiência de educação à distância, porque a gente não precisa contar exclusivamente com os nossos servidores, sejam técnicos, sejam docentes. Então, é muito bom para a gente ter essa experiência inicial. Mas qual que é um problema disso, né? Que nem sempre todos os recursos humanos, ou às vezes a maioria dos recursos humanos, são da instituição. No slide anterior, eu mostrei para vocês a nossa última formatura, que foi do curso de guia de turismo. Só para vocês terem uma ideia, nesse curso a gente tinha cerca de 15 professores, mais ou menos, atuando, e desses 15 professores, a gente tinha acho que 2 que eram da instituição, e os outros eram tudo de fora. Isso que aquele campus que ofertava, né, que era o gerenciador do curso, também tinha esse curso na modalidade presencial. Mas a maioria dos que optaram, né, quando foi oportunizado os editais, não se interessaram, então a gente acabou trazendo profissionais externos da instituição. Isso acaba que a gente nem sempre forma um corpo de trabalho, né, com experiência EAD dentro da nossa própria instituição. Outro problema que a gente tem, ou característica do fomento externo, que vocês devem saber muito mais do que eu, são que não tem uma oferta, né, regular. Ou seja, eu chamo de oportunidades sazonais. A gente tem um edital que a gente concorre e a gente nunca sabe se vai ter uma reoferta, né, quando que vai ter uma reoferta. Então, isso também é muito prejudicial para o aluno que daqui a pouco repetiu, né, na disciplina, ou o aluno que optou por não fazer naquele momento e aí quer retornar. Então, tudo isso complica, né, a gente também ter esse processo de forma contínua. E aí, quais são as consequências que eu enxerguei dentro da minha instituição? Acho que uma coisa interessante e importante a gente colocar aqui é que tudo isso aqui que eu vou trazer hoje na oficina para vocês são experiências que eu vivenciei no IFRS, não são verdades absolutas. Isso porque cada instituição tem a sua realidade, tem o seu contexto, tem a sua forma de gestão, tem os seus servidores, né, tem o seu público. Então, o que eu estou trazendo aqui são
considerações a partir do que a gente vivencia aqui na instituição e o que eu passei. Então, só para deixar bem claro que isso não é assim, com todo mundo vai ser assim, não. Mas o que eu identifiquei aqui nessa experiência? Muitos dos colegas acabaram criando esse pensamento que eu só faço educação à distância se tiver bolsa. Não, colocar na minha carga horária de trabalho, no meu plano de trabalho, não. EAD eu tenho que ganhar por fora. Isso por vários anos e ainda até hoje é assim. Muitos colegas só aceitam fazer qualquer projeto que envolve educação à distância se ele receber bolsa, porque ele não entende que aquilo faz parte ou que pode fazer parte do seu plano de trabalho. Mesmo ele tendo disponibilidade, não vou fazer. Não tem bolsa, não vou. E qual que é a outra consequência? Como eu disse para vocês naquele curso de guia de turismo, a gente tinha várias oportunidades de fomentar, né, essa experiência dentro da instituição e não se teve, né, a participação dos nossos servidores, tivemos que buscar de fora. Acabou o curso, a ETEC não foi feita, né, uma nova oferta dessa turma e acabou que quem está hoje na instituição não tem esse legado, não tem toda essa estrutura criada, essas pessoas com experiência. Então, a gente tem experiência na educação à distância, né, com a ETEC, mas, ao mesmo tempo, não temos tantas pessoas, né, como gostaríamos, com essa experiência em seus currículos, né. Então, imagino que deva ser mais ou menos parecido com vocês, né, não é uma realidade tão diferente assim. E aí, então, o que a gente começou a pensar? A gente começou a pensar nesse caminho para a institucionalização. Então, desde 2016, quando a gente já visualizava lá naquela experiência do ETEC que a coisa não estava tão assim garantida, não se tinha tantas formas de fomento, a gente começou a mudar, então, pensar como que a gente pode fazer essa caminhada para a institucionalização, para que a gente não fique à mercê de programas para fazer educação à distância. Uma coisa que é importante esclarecer aqui é que os institutos federais, a gente tem, dentro da matriz CONIF, a nossa matriz orçamentária, a gente tem recursos próprios para a educação à distância. Então, a gente tem recursos que vão diretamente para a reitoria para fazer a gestão de EAD, quanto também a gente também conta com recursos em cada um dos campos. Então, se o campus oferta alguma ação de educação à distância, também vem recurso. Então, só para a gente entender que sim, se a gente fizer institucionalizado, desde 2016, 2017, já vem recursos para essas ações. E aí, quais são os nossos desafios? É executar essas ações de educação à distância com nosso esforço próprio, ou seja, com os equipamentos da instituição, com os servidores da instituição. Para isso, a gente precisa ter normativas, a gente precisa ter documentos que nos respaldem, nos orientem quais são os procedimentos para a gente fazer essa execução. E também a gente precisa capacitar os nossos servidores. Então, a gente tem muito ouvido falar aqui no Exude sobre a questão da pandemia, que a gente teve que capacitar, mas isso não é só agora, desde sempre foi um desafio muito grande. Estou vendo ali no bate-papo que vocês também estão interagindo, né? A Mariana trouxe que na instituição dela também acontece isso, então realmente é bem comum, né, isso acontecer. O fomento, como a Mariana traz, ele tem o seu lugar, sim, ele tem o seu lugar, mas também a gente também precisa pensar na institucionalização. São duas ações aqui que andam juntas, e acho bem importante que a Mariana trouxe. Aqui não é um papo assim, não, vamos largar o fomento e ficar com a institucionalização. Não, é pensar no fomento, mas também a gente pensar que a institucionalização ela precisa existir, porque mesmo que não tenha fomento, ela continua. Então, são duas ações que precisam ser feitas, não é só uma nem somente a outra. Então, continue ali interagindo, que eu vou lendo, respondendo também perguntas, não deixem lá para o final, vão colocando ali no bate-papo, que eu vou interagindo com vocês. E aí, muitas pessoas perguntam, beleza, achei interessante, realmente tem esses mesmos problemas que tu tem, sobre bolsas, sobre os meus colegas só quererem trabalhar se tiver fomento, enfim, o que eu faço para começar? E aí eu trago para vocês mais ou menos as etapas que a gente fez
historicamente, para começar a trabalhar com a institucionalização? Primeiro de tudo, capacitar os servidores. Isso a gente precisa fazer sempre, porque sempre que vocês forem chegar nos colegas e falar, vamos fazer uma ação de EAD, vamos montar um curso, vamos fazer qualquer coisa, eles vão dizer a primeira coisa para vocês. Ah, mas vocês não me capacitaram, eu não tenho capacidade, ou eu não tenho formação. Então, primeira coisa para tirar isso é ofertar capacitação. Ah, mas quem vai dizer que eles vão fazer? Não interessa. Vai lá e disponibiliza. A gente tem o dever, né, enquanto gestores, de promover esses espaços de capacitação. Então, a primeira coisa vai ser o empecilho, né, vai ser capacitar. Depois vão ter outros, tipo, não tem equipamento, depois, até que não vai ter mais nada para testar, vai realmente só faltar a vontade, né, e também muito é o receio, né, o medo de fazer pela primeira vez. Mas vamos começar com a capacitação. Segunda coisa que eu preciso fazer é criar as normativas. Então, verificar as normativas, né, o que eu preciso criar e disponibilizar essas normativas. E no terceiro momento, que você já tem as capacitações lá disponibilizadas, já tem as normativas criadas, é começar a apresentar possibilidades. Muitos colegas não conseguem visualizar quais são as possibilidades de ações de educação à distância. Muitos acham que só existe o ETEC, que só existe o AB, e que só existe a forma como o ETEC e o AB colocam para fazer EAD. Muitos colegas, quando eu converso com eles, vamos pensar em montar um curso técnico, vamos pensar em montar um curso de graduação, eles chegam, mas como que a gente vai fazer com 5 polos, com 10 polos? Não, isso é modelo ETEC, modelo AB, mas eu tenho que ter tutor presencial, tutor à distância, professor, quanto eu disse. Não, isso são coisas do modelo com fomento. Vamos pensar em EAD aqui num curso, com um polo, e o polo no seu campus. Não vamos pensar uma equipe gigantesca, mas eu tenho que oferecer 100 vagas. Não, vamos oferecer uma turma de 30 alunos. Ou seja, ao invés de fazer a EAD como o modelo ETEC e o AB fazem, muito porque a gente tem que pensar não apenas na capilaridade, mas também por conta dos números ali de bolsas, de cálculos, a gente meio que é obrigado a fazer uma grande oferta. Vamos pensar pequenininho, vamos pensar numa experiência, talvez uma turma de 20 alunos, uma turma de 15, de 30, ou seja, o que a instituição tem capacidade. Ao invés de pensar numa nova turma de presencial, a gente pode pensar numa turma, né, à distância, mas sem pensar em números gigantescos. Então, a gente tem que mostrar para esses nossos colegas possibilidades, porque muitos pensam que é EAD, vai formar de qualquer jeito, porque na instituição Y fazem assim. Não, vamos pensar no modelo simples e que é possível dentro da nossa instituição. E aí a gente precisa, então, engajar esses colegas, seja para fazer uma capacitação, seja para ofertar uma disciplina, né, dentro do curso presencial, uma disciplina semipresencial, com carga horária à distância. Então, modos que eles podem se aventurarem, né, dentro da educação à distância. E aí, a partir disso, começa tudo de novo. Volta lá e capacita mais um pouco, percebe-se que tem normativas que precisam ser criadas que a gente não pensou no primeiro momento, engaja mais um pouco, ou seja, nunca vai terminar esse ciclo. A gente toda hora tem que fazer esse processo de estar capacitando, revisitando as normativas e atualizando, trazer colegas novos que ainda não estão, digamos, convertidos para a educação à distância. Então, isso é um processo contínuo, não é chegar aqui, não é um checklist que eu marquei, já capacitei, criei uma turma lá e está feito o negócio. Criei a normativa, estou com isso resolvido. Não, é um ciclo que precisa ser sempre efetuado. O Benjamin traz ali, problema no IFG, a instituição que trabalha a burocracia constante nos documentos institucionais. Isso é verdade, Benjamin. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre algumas situações que a gente vivenciou aqui, que é igual em qualquer instituição, mas também tem como a gente começar a conversar sobre esses problemas. A Solimara pergunta, no modelo da institucionalização, qual o papel dos polos UAB? Aqui a gente não está falando em UAB e não está falando em ETEC, a gente está falando em institucionalização. Ou seja,
Eu posso utilizar o polo UAB como um polo de um curso institucionalizado? Posso, sem problema algum, mas isso vai depender, né, de qual vai ser a parceria com aquele município. Então, não vai ser com o polo UAB, vai ser com o polo da cidade tal que eu vou fazer uma parceria, e aí sim, aí vai ter que ser uma conversa entre o reitor e provavelmente o prefeito para alinhar, né, quem vai cobrir cada um dos custos. De repente, o prefeito, né, o município, vai cobrir o custo do tutor e o custo de manutenção, né, luz, banheiro, enfim, água, né, essas coisas do polo, e a instituição entra com a força de trabalho dos docentes. Então, isso vai de parceria para parceria, mas a gente não está falando em UAB, pensando no polo enquanto unidade física daquele município. Então, a gente está falando aqui de institucionalização e não de ETEC e UAB necessariamente. Mas os espaços, sim, podem ser utilizados. Só que não vão ser necessariamente os tutores da UAB que vão fazer esse trabalho. E aí eu lanço já mais uma pergunta para vocês. Quais são as ações de institucionalização dentro da educação à distância que vocês conhecem na instituição de vocês? Tem alguma ação que é feita hoje para a institucionalização? Me contem ali no chat o que vocês têm nas instituições. O que vocês imaginam? Ou se vocês não sabem se tem, não tem problema algum. Vocês podem dizer, olha, não sei, não estou sabendo de nada na minha instituição, não conheço nenhuma ação. Não tem problema algum. Só para eu ter uma ideia assim, do que vocês sabem da instituição de vocês. Ó, a Márcia disse que não conhece nenhuma, a Mariana disse que tem várias. Vamos lá. O pessoal do IFES tem bastante coisa institucionalizada. Então, vocês vão ver ali pelos comentários que vai ter várias, né, instituições que já têm uma trajetória maior, outras que têm menor. Então, no FG ali o Benjamin trouxe que já tem ofertas de cursos FIC. Então, cada um vai ter algum ponto da institucionalização. Lembrando que aqui não são só cursos, né? Podem ter outras ações, como documentos, várias, então, tudo isso entra. As oficinas MOOCs que estão usando nos polos, não sei, Urbênia, que MOOCs são esses, tem que ver. A instituição, depende, né? A Mariana acho que respondeu, deve ser da instituição dela, então pode ser ali. O Instituto do Norte de Minas oferta alguns cursos de forma própria, legal. Então, bom que você já tem uma noção, né? Alguns não conhecem, e é bem normal, sim. Dentro da minha própria instituição tem gente que não sabe que existe educação à distância. Dentro da própria reitoria que eu trabalho, nem sabe que tem essa linha lá da educação à distância. Então, não se sintam solitários quanto a isso. E aí eu faço mais uma pergunta para vocês que é bem capciosa. Vocês conhecem quem é o gestor ou qual é o órgão gestor de EAD da sua instituição? Coloquem só ali para mim o nome da instituição de vocês, né? Pode ser só a sigla. E se vocês conhecem o gestor ou o órgão gestor. Então, pode botar só o nome da instituição, sim ou não. Ou quiserem botar o nome da pessoa, o nome do órgão, sem problema algum. Quero só ver se vocês conhecem ou não os órgãos, né, de gestão, se tem, o que tem? Tem um núcleo, tem um centro, uma secretaria de educação à distância, ou vocês têm uma figura de uma pessoa que faz isso. Então, ali em Unicuritiba tem o NEAD, o IFG tem a diretoria. Então, o IFES tem o CEFOR. Muito bom, vocês estão sabendo tudo da instituição de vocês. Às vezes, quando eu converso com alguns colegas, dizem, não tem, não existe na minha instituição. Vocês, pelo menos, estão sabendo. Então, ali no IFG tem o CIAR. Então, show de bola, vocês estão sabendo reconhecer, né? Sabe quem é o ponto que é o contato de vocês para discutir coisas sobre educação à distância dentro da instituição. Isso é fundamental, vocês conhecerem ou a pessoa que representa a EAD ou o órgão gestor dentro da instituição de vocês. Isso é fundamental. E aí eu trago para vocês agora algumas ações
que a gente precisa fazer, né, para a institucionalização. Então, aqui nós temos algumas ideias, né, alguns pontos que são necessários, né, que a gente precisa fazer para a institucionalização. A Débora traz ali, cada instituição tem o seu SEAD. Nem sempre, Débora. Tem instituições que não têm representação de educação à distância. Tem universidades federais, eu não vou citar aqui os nomes, mas nem todas as instituições, sejam institutos ou universidades ou centros universitários, enfim, nem todo mundo tem o seu gestor de EAD. E como a gente trouxe ali, ó, por exemplo, ali temos na Universidade Nacional do Sul, tem a Direção de Educação à Distância. Então, algumas instituições têm diretoria, outras, que nem aqui no nosso instituto, tem a coordenadoria, no IFES tem o centro de referência, então vai depender de cada uma, né? Tem ali o UFES, tem a SEAD, que imagino deve ser secretaria, né? Então cada um tem a unidade, ou às vezes não tem. Então, aqui voltando só para algumas ações, né, que a gente vai discutir. Então, primeira delas, a gente vai conversar não sobre o credenciamento, mas sim mais pensando no recredenciamento, conversar um pouco sobre capacitação dos servidores, criação e fortalecimento dos NEADs, oferta de cursos de extensão institucionais e oferta de disciplinas semipresenciais, porque são as ações que nós fazemos aqui quanto à institucionalização, é o nosso caminhar, né, da institucionalização. Talvez nesse momento vocês me perguntem, tá, mas vocês não ofertam cursos de graduação, de pós-graduação à distância? E não, sinto informar para vocês que a gente não tem, até o momento, cursos de graduação nem pós-graduação à distância. Lembrando que a gente tinha toda essa trajetória do ETEC e eu, enquanto gestora, ficava me perguntando, que ousadia minha seria de implantar um curso de graduação à distância sem passar por tudo isso daí antes? Eu não tenho nem servidor capacitado, eu não tenho nem núcleos formados, eu não tenho cultura de educação à distância dentro da minha instituição. Como que eu posso pensar num curso maior, de uma responsabilidade tão grande quanto uma graduação, uma pós-graduação, ou até mesmo um curso técnico, sem ter toda essa experiência antes? Enquanto eu não tiver vários cursos presenciais com disciplinas à distância, enquanto eu não tiver cursos de extensão, né, para criar essa cultura, essa experiência dentro da instituição, a gente não visualizava a criação de um curso maior. Então, aqui só para vocês entenderem, essa linha do tempo e das ações que a gente vai estar conversando. Então, primeira parte, vamos conversar um pouquinho sobre o credenciamento, ou melhor, o recredenciamento institucional. Talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, talvez alguns já tenham percebido alguma movimentação quando chega a equipe do INEP, né, do MEC, para fazer esse processo. Então, cada um pode ter uma experiência, né, diferente, né, pode ter sido ator diferente nesse processo. Por que eu estou falando de recredenciamento aqui? Primeiro, porque a gente já passou pelo credenciamento. Segundo, porque as instituições públicas agora foram dispensadas do credenciamento, né? Elas todas foram automaticamente credenciadas ali em 2017, se não me engano, 2018. Então, quem estava atrás, né, quem ainda não tinha feito, já ganhou o credenciamento automático. Mas, a partir de agora, a gente vai ter o recredenciamento. Então, primeira coisa que eu pergunto para vocês sabem qual é a nota que vocês têm lá no INEP sobre educação à distância? Então, coloquem ali no chat o nome da instituição e a nota. Então, isso para as instituições brasileiras, a gente sabe que tem aqui de outras nacionalidades, pode ser a nota correspondente no seu país, ou, enfim, se existe isso no seu país, senão aqui para as universidades brasileiras, qual é o nome da instituição e a nota que a instituição de vocês tem na parte de educação à distância pelo INEP. Vocês conhecem? Sabem qual é a nota? A Maria André falou que na Argentina não existe. Então, Maria André, aqui no Brasil, o nosso Ministério da Educação avalia a instituição sobre as ações de educação à distância e dá uma nota de 1 a 5.
Então, toda instituição recebe essa nota para verificar, né? Sendo 1 a nota mais baixa, podendo fechar a instituição, até o 5, que é a nota mais alta, que é a instituição de excelência. Então, a Karine falou que a Unicuritiba é 4, o IFES é 5. Sim, é muito bom esses dados, né? Porque, como tu falou ali, permite mapear, né? Como que está a educação à distância. Então, existe essa nota para o presencial e para a EAD. Antes, eram 2 avaliações separadas. Agora, juntaram, é uma avaliação junta. Quando vem a equipe avaliar, avalia tanto presencial quanto a educação à distância. Pessoal, vocês não estão participando da oficina, só estou eu e a Mariana e a Karine ali falando. E agora a Maria Andréia. Então, vamos lá no chat, coloque ali, interagem. Não esqueça, é uma oficina, não é o momento da gente, vou deixar aqui rodando, vou ouvir essa menina falando aí, vou fazer outras coisas. É uma oficina, vamos aproveitar. Então, coloquem ali no chat, participem, interagem, que está bem bacana ali com os colegas. Ou vocês estão pesquisando, será que vocês estão pesquisando na internet qual é a nota? Não, não é para pesquisar o quê? Quero saber se de cabeça vocês sabem qual é a nota de vocês. Não é para pesquisar por aí. Isso, não sei a nota. Não tem problema, não, se vocês não sabem a nota, sem problema algum. É isso que eu quero ouvir de vocês, se vocês sabem ou não sabem. Então, alguns estão ali com 4, com 5. E aí, então, vamos conversar um pouco, né, para quem não conhece, né, o processo de recredenciamento institucional. Então, esse recredenciamento nada mais é que a habilitação, né, a autorização da instituição para oferta de cursos regulares à distância. Então, para a gente ofertar cursos de graduação e de pós-graduação. Então, toda ação que a gente faz de educação à distância na instituição vai contar pontos, vai auxiliar nessa habilitação. Então, as formações que vocês dão, né, a instituição dá formações para os servidores, cursos de curta duração, eventos que vocês organizam, publicações, como aqui no Exude, disciplinas semipresenciais, tudo isso, toda essa experiência conta na hora de vocês recredenciarem. Outro ponto importante que eu falei agora há pouco, a partir desde 2017, existiu credenciamento in loco. Agora, todo mundo já ganhou automaticamente o credenciamento, mas quando vocês tiverem o recredenciamento, ele vai existir, vai vir na instituição de vocês. Não sei quem de vocês passou por esse processo enquanto organizador dessa bagunça. Porque quando a gente é professor apenas, estou lá no meu campus, no meu curso dando aula, a gente nem se preocupa com isso. No máximo, a gente atualiza o nosso currículo, passeamos, né, em algum evento, publicamos, vou dar uma disciplina ou outra, mas a gente não se preocupa muito com todo esse processo. Quem é gestor sabe que, na verdade, é uma loucura, porque a gente tem que juntar toda a documentação disso. A documentação das formações que a gente oportunizou, quem participou, quais foram os cursos que a gente, né, montou, ou seja, esses FIC de extensão, né, esses cursos de curta duração, eventos que os meus colegas participaram, publicações que foram feitas, as disciplinas semipresenciais que pedem um plano de ensino, a tela do Moodle para mostrar que foi dada essa disciplina, o log, de repente, tudo isso precisa estar bem documentado. E, para quem nunca vivenciou, normalmente o MEC avisa a instituição que vai fazer a visita, com muita sorte, um mês antes. Agora eu pergunto para vocês, com um mês a gente consegue juntar essa documentação toda, que pode ser uma documentação mais ou menos do período de 4 a 8 anos, são de 4 a 8 anos que eu preciso ter toda essa documentação. Vocês têm todos os planos de ensino, telas do Moodle dos últimos 8 anos? As publicações que os colegas fizeram nos últimos 8 anos? Todas as formações, listas de presença, eventos, tudo isso é um trabalho gigantesco, que não dá para a gente deixar para a última hora. Então, a gente não consegue coletar tudo isso em um mês.
E pasme, às vezes o avaliador, ele pode entrar em contato, né, vai ser designado, então, um mês antes, olha, o MEC vai mandar para vocês por e-mail, estamos indo dia tal na instituição de vocês. E vão ser essas 3 ou 2, enfim, pessoas que vão visitar a instituição. Nesse período de um mês, além de vocês estarem enlouquecidos, essas pessoas podem solicitar outros documentos complementares. E aí, em um mês, é impossível juntar todas essas informações. Fora que vocês em um mês não conseguem fazer ações, né, que precisaram ser feitas sempre, ou seja, eu posso ficar coletando os documentos das disciplinas, os documentos dos cursos. Então, o que é fundamental? Conheçam o instrumento. Eu trouxe aqui a figurinha, né, da capa do instrumento. Esse instrumento, quem é gestor ou quem trabalha em coordenação de polo, coordenação de curso, técnico administrativo, professor, todo mundo precisa conhecer esse instrumento que vai dizer quais são os indicadores, né, quais são os pontos que vocês vão ser avaliados e o que se espera de cada ponto. Então, por exemplo, ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Eles vão ter lá vários critérios que vai determinar se vocês vão tirar 1 ou 5. Então, se vocês vão tirar nota 1, 2, 3, 4 ou 5, dependendo de como vocês realizam, vocês podem ganhar uma nota maior ou menor. Para cada um desses indicadores, no final eles fazem a média e entregam para vocês. O que eu destaco desse documento que é importante? Primeiro, o PDI. Então, vocês têm que se apropriar, vocês têm que conhecer o PDI da instituição de vocês, porque é no PDI que vai determinar como que vai ser o crescimento da instituição nos próximos anos, quais são os cursos que vocês vão ofertar, quais são os polos que vocês vão estar. Tem o capítulo da EAD, tem lá dentro do PDI, são vários capítulos, tem o texto no capítulo da EAD descrevendo todas as ações de EAD. PDI, Maria André, é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, nesse Plano de Desenvolvimento Institucional, eu coloco qual é o meu plano, né? Qual vai ser o meu planejamento para a minha instituição se desenvolver. E lá eu vou falar de tudo, do presencial e da educação à distância. Também eu preciso lembrar que dentro desse instrumento do Ministério da Educação, eu tenho que ter a minha política de capacitação e formação continuada, tanto para tutores quanto professores presenciais e à distância. Tem essa política, tem essa normativa. Também trata sobre como que eu faço o sistema de controle de produção e distribuição do material didático, seja ele impresso, seja ele digital. Como que é o meu ambiente virtual de aprendizagem? Ou seja, no documento vai ter várias informações. Alguns vocês vão responder com os documentos do dia a dia, outros com as normativas que vocês têm, outros com o plano de desenvolvimento institucional. Então, cada um deles, né, esse conjunto de documentos vai ajudar na avaliação de vocês. O que a gente, quando recebemos aqui, era o meu primeiro ano de gestão, quando cheguei aqui, descobri que o MEC vai vir, né, o Ministério da Educação, o INEP vai vir, os avaliadores, fazer a avaliação da instituição. E aí a gente precisava criar algumas normativas que nós não tínhamos para atender essa avaliação. Então, a gente criou essas 3 normativas. A primeira delas, a gente fez o Programa de Capacitação em Educação à Distância, que mais para frente eu vou mostrar para ele para vocês. Também atualizamos, né, já tínhamos e depois atualizamos as normas para oferta de disciplinas na modalidade semipresencial, tanto para o ensino técnico quanto para a graduação, e criamos um documento específico para a produção e distribuição do material didático, tanto para cursos livres quanto para cursos regulares na modalidade à distância. Então, essas foram as 3 primeiras normativas que foram feitas já para atender a avaliação, né? Quando a gente ainda passou pela avaliação presencial no momento do credenciamento. Então, a gente teve que fazer esses primeiros documentos. O que mais que eles pediram, né? Que documentos que eles pediram para a gente, além do que estavam
já assim mais ou menos, né, descritos no documento do INEP. Primeiro, os projetos, né, dos cursos, né, presenciais que têm carga horária à distância. Então, eles pediram os prints, né, as telas iniciais das disciplinas que têm carga horária à distância, junto com os planos de ensino e com os projetos de curso. Então, eles iam ver o que você escreveu no projeto de curso, bate com o seu plano de ensino em cada semestre e confere com o que está lá no ambiente virtual. Isso porque talvez só seja na minha instituição. Duvido que vocês tenham na instituição de vocês o caso de o professor descobrir que ele deveria dar aula à distância faltando uma semana para terminar o semestre. Porque, afinal, ele não gosta de educação à distância. Então, ele optou fazer tudo presencial. Ou aquele professor que não nem criou o Moodle. Ele tem lá 20 horas à distância na disciplina dele, mas ele... pessoal, deixa assim, faz um trabalhinho, me manda por e-mail ou me entrega aqui na sala. Isso só acontece aqui, né? Não deve acontecer com a instituição de vocês. E tudo isso o MEC vai pegar, vai comparar o seu plano com o que estava no projeto do curso, com o que realmente foi efetivado lá no ambiente virtual. E mais, eu nem coloquei aqui, mas eles vão entrevistar os alunos de vocês. Eu não estou nem aí para o MEC. Eu nem comentei aqui, nem ia comentar, mas acho que é importante. Eventualmente, a gente passa por auditorias. E nas auditorias, eles também fazem isso, de pegar cada um dos documentos e comparar. Ligar para os alunos para perguntar, olha, realmente teve aula com esse professor no Moodle ou não teve? Porque, às vezes, um professor nem coloca nada no Moodle. Então, tudo isso eles vão analisar para ver se está sendo feito certo. Uma coisa que eles pediram em cima da hora foram os currículos dos servidores que têm alguma ação de educação à distância, isso a gente já tinha ideia que eles iam pedir, mas também pediram a cópia do RG e CPF, comprovação do vínculo, e aí a gente foi lá no portal da transparência, né, no portal do servidor, e tiramos, né, as cópias para mostrar que eles eram servidores da instituição, e tudo que era certificado de curso, artigo em revista, artigo em evento, tudo isso eles também pediram para a gente. Vocês já devem ter percebido que são muitos os documentos aqui. E aí a gente chegou um momento, quando estava lá no início da institucionalização, tranquilo, juntar, vai ali, fala com fulano, a gente já sabe quem faz, quem não faz. E a gente tinha, nessa época, 3 cursos de graduação com carga horária à distância. Então, era muito mais tranquilo o processo. Eram cursos que estavam na sua primeira oferta, né, com a carga horária à distância. Então, eram poucos os documentos. Hoje em dia, eu até vou mostrar mais à frente, a gente tem mais de 40 cursos com carga horária à distância. São mais de, se não me engano, 200 ou 400 disciplinas à distância. Então, não tem como a gente fazer a gestão disso, isso anualmente. Então, a gente criou um sistema dentro do próprio Moodle, onde a gente faz essa gestão desses documentos de forma digital. Então, é um sistema bem simples, não é nada muito sofisticado, onde a gente cadastra os cursos, a gente cadastra, deixa eu parar o meu mouse para vocês visualizarem, os cursos, as pessoas que são envolvidas, os núcleos de educação à distância e temos alguns relatórios. E ali em cima a gente faz a coleta periódica, né, seja para oferta anual, seja para oferta semestral, dos documentos. Então, vou mostrar aqui algumas telinhas para vocês. Então, a gente cadastra nesse sistema todos os cursos que têm carga horária à distância. Então, ali fica o nome do curso, o nome do campus, o nível, né, se é graduação, se é técnico, se é subsequente, enfim, e a matriz. Talvez vocês me perguntem, mas Júlia, por que vocês fazem isso? Não tem já no sistema acadêmico? E aí eu conto para vocês. Nós somos uma instituição que nasceu de várias instituições. E isso significa que a gente tem legados. Hoje, no IFRS, nós não temos um sistema acadêmico, mas sim temos 4 sistemas acadêmicos. Então, são 4 formas de pegar as informações, de registrar, e não existe integração, não existe, cada campus, tem campus que usa 2 sistemas acadêmicos no mesmo campus. Então, não tinha como a gente colocar isso em um desses sistemas. Então, a gente optou por organizar dentro do próprio Moodle. Então, o sistema, que vocês devem estar reconhecendo a carinha, foi feito um plugin dentro do Moodle para gerenciar essa documentação.
Então, aqui a gente cadastra os cursos e as matrizes, ou seja, as disciplinas que vão ter nesse curso. Na sequência ali, vou voltar só a telinha, aqui em cima a gente tem, né, os documentos de oferta anual e semestral. Então, é essa telinha aqui. Nessa tela vão aparecer todas as disciplinas que devem ocorrer à distância naquele semestre. Então, aí a gente vai ter o nome do campus, o nome do curso, a disciplina, em qual momento da matriz, né, se é no primeiro, segundo, terceiro semestre, o nome do professor que vai ministrar, que está ministrando, e já cadastramos o plano de ensino e a tela do Moodle. Então, no início do semestre, já colocamos o plano de ensino, no final do semestre, colocamos a telinha do Moodle. E aí vocês podem me perguntar de novo. Tá, mas Júlia, você já me falou que tem 4 sistemas acadêmicos, 4 softwares para fazer a gestão das disciplinas. Mas o Moodle, por que tu coloca a tela do Moodle ali, se o próprio plugin já é do Moodle? Não poderia ser só o link? Poderia, mas nós temos 17 campi, e nesses 17 campi temos 14 Moodles. Então, cada campus tem um Moodle e a reitoria abriga um Moodle de 4 campi, que são os campos menores que estão em implantação. Então, mais uma vez, não teria como mandar o link, colocamos. E aí, gestão de Moodle, nem preciso falar para vocês. Cada um faz de uma forma. Então, vamos fazer a coisa mais simples, que é tira o print da tela, manda ali o arquivinho e está feito o negócio, porque é isso que o INEP, né, que o MEC solicita. A gente também, no mesmo sistema, tem o controle da carga horária, né, dos servidores em relação a EAD, ou seja, qual é a experiência. Então, hoje eu consigo ali, na minha lupinha, clicar e ver toda a experiência EAD de cada servidor. Então, se ele é um docente, eu consigo ver as disciplinas que ele já ministrou com carga horária à distância, cursos que ele fez, eventos que ele participou. Então, ele manda toda essa documentação para a gente cadastra no sistema e tem como visualizar hoje para cada servidor da instituição qual é a carga horária total em experiência de EAD, seja enquanto docente, seja enquanto aluno, né, de um curso e tudo mais. Então, a gente tem todo esse relatório unificado, não precisamos ficar... Chega o MEC hoje, está tudo ali, não me estresso com isso. E aí, por exemplo, é só um detalhe, né, posso pegar de um professor, vai mostrar todos os comprovantes que eu tenho, uma formação, uma disciplina, um curso, um evento que ele participou, e a carga horária, eu consigo gerar declaração, enfim, tem todas as informações no sistema. Então, isso ajudou bastante a gente organizar os documentos da instituição. Então, primeira parte, a gente foi ali do recredenciamento, vamos passar para as outras partes. Então, a gente falou logo no início de capacitação de servidores. E aí, pausa agora para mais uma pergunta para vocês. A instituição de vocês promove capacitações sobre educação à distância para os docentes, técnicos, alunos, ou seja, para a comunidade interna da instituição? Sim, não? Imagino que sim, né? Tem alguma capacitação? Não, na minha instituição nunca ouvi falar sobre isso. A maioria ali está dizendo que sim. Olha, está muito bom. O que a gente tem aqui? Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha uma normativa sobre o programa de capacitação. O que a gente estabeleceu nesse programa? A gente normatizou algumas coisas que eram meio nebulosas para a gente em relação ao MEC. O MEC muitas vezes fala, tem que ter experiência em EAD, mas nunca diz quanto, como e de que forma. Então, nesse documento, a gente colocou algumas referências do programa institucional de capacitação, então, que a pessoa garantia algumas coisas, porque muito aqui os nossos gestores, aí eu lembro do colega lá do IFG, né, que falou que tem muita burocracia aqui na minha instituição. Eu lembro muito de colegas e gestores que falavam que não, o pessoal da EAD não tem direito a se capacitar. Não, mas ele é tutor, ele é professor da EAD, não, isso aqui é só para o presencial. Então, essa normativa, a gente garantiu os mesmos direitos, reforçou e deixou por escrito que quem trabalha na educação à distância tem o mesmo direito de participar de eventos. Então, não é só quem trabalha no presencial. Quem trabalha na EAD pode ir para uma ESUD, pode fazer um curso.
Então, a gente trouxe, né, todas essas informações para isso. A gente garantiu que, seja servidor, se ele é bolsista, se ele é aluno ou se ele é voluntário, ele tem direito, né, a participar das ações e tudo mais, porque são só os servidores. A gente eventualmente tem bolsistas e eles podem participar de um exude também. E outro ponto que a gente colocou é, para você atuar na educação à distância, você tem que ter o mínimo de 150 horas de capacitação ou experiência prévia. Não sei vocês, mas a gente tinha muito problema nos documentos do MEC que diziam tem que ter 1 ano de experiência, tem que ter 3 anos, tem que ter 8 anos. O que são anos de experiência? Não pode ser, se ele deu uma disciplina em 1 mês, lá em março, agora em 2020. E aí ele deu uma outra disciplina em agosto de 2019. E aí ele deu uma outra disciplina só, né, condensada, em fevereiro de 2018. Isso significa 3 anos de experiência em AD? Então, é muito difícil a gente calcular. Então, a gente colocou na nossa normativa que são 150 horas de capacitação ou experiência prévia para poder atuar na educação à distância. Isso evita muitos problemas, que eu imagino que seja só aqui, né? De chegar a professora e não saber mexer no Moodle, né? Que é oferecer uma coisa à distância. Porque daí eu não preciso dar aula no sábado, porque daí eu posso para o meu exude tranquilamente e coloco lá que a minha aula foi à distância. Mas não sabe colocar um material no Moodle, não sabe formatar o material no Word, que seja. Então, isso pelo menos nos garante que, olha, ele tem o mínimo de conhecimento antes de se aventurar na educação à distância. Hoje a gente oferta 10 cursos diferentes para quem for atuar na educação à distância. Tem ali o cartazinho para vocês conhecerem, né, o nome dos cursos. Eles são ofertados continuamente, então não existe, quando vai encerrar as inscrições, eles são abertos. Todo dia estão lá abertos, vocês podem fazer a qualquer minuto, não precisam sair correndo agora para se inscrever. Qualquer pessoa pode fazer, não tem problema, vocês vão lá, se inscrevem e pode compartilhar com todo mundo sem problema algum. São 10 temas que a gente oferece para que as pessoas possam conhecer. E essas 150 horas que eu comentei não precisam ser exclusivas nesses cursos. Podem ser em cursos, o ESUD, por exemplo. Posso pegar o meu certificado do ESUD e colocar lá como capacitação. Essa oficina, posso colocar também. Então, pode ser capacitações externas ou internas. E aí eu trago um pouco dos dados que a gente tem. Hoje a gente tem 444 servidores que já têm mais de 150 horas, né, que habilitam eles para educação à distância. Isso no nosso quadro geral dá cerca de 22% da instituição. E nós temos cerca de 399 servidores que já têm alguma hora de experiência. Então, isso, no total, a gente tem que cerca de 42% do quadro de servidores técnicos e docentes já tem alguma experiência de capacitação ou capacitação já registrada conosco, já está lá no nosso sisteminha. Claro que podem ter muito mais que ainda não enviaram documentos, não tiveram interesse, enfim, mas mapeado, hoje a gente já tem tudo isso prontinho, diagnosticado. Aí eu trago algumas fotinhos, né? Eu não sei vocês, mas dentro da minha instituição, por mais que a gente faça tudo isso, muitas pessoas dizem que as pessoas são avatares, que não existem, né? São praticamente uns zumbis, né? São pessoas, assim, no nosso imaginário. E aí a gente, muitas vezes, pede para eles mandarem fotos para mostrar, então, que são os nossos servidores fazendo os cursos, que a gente tem muito orgulho em mostrar também, compartilhar, que são pessoas reais, que existem, que se capacitam, e a gente tem esses registros para compartilhar com vocês, que são só servidores cursando as capacitações que a gente oferece. Também a gente manda para cada servidor, quando ele faz a formação das 150 horas, a gente manda um kit para ele, com caderno, com camiseta, com toda uma carta de agradecimento, alguns brindes, onde eles vão ser, né, parabéns por você ter feito essa capacitação, a gente fica muito feliz, e muitos deles também nos mandam de volta, né, a foto recebendo, ou algum agradecimento. Isso, agora, de uma forma bem informal, vamos fechar aqui no nosso mundinho, contar um segredo para vocês.
isso cria uma inveja dentro da instituição que vocês não têm ideia. Mas fulano recebeu um caderninho, porque todo mundo adora. Vamos dizer que vocês não gostam de receber um caderno, receber uma camiseta, um marcador de página. E aí o fulano recebeu um brinde. Por que você recebeu e eu não recebi? Não, porque eu fiz os cursos. Ah, não, vou também fazer os cursos. E aí gera toda uma energia de contagiar assim, os colegas do lado para fazerem as capacitações. Então, foi uma forma, talvez gamificada, de presentear aqueles que fizeram as capacitações e também encorajar os colegas a fazerem também. Então, aqui foi uma forma, não precisa ser nada extraordinário, a gente manda os brindes, mas o que eles amam é a nossa cartinha, que a gente manda uma carta personalizada, onde eles vão ter um contato, né, mais caloroso, mais afetivo ali, de que eles foram reconhecidos, que eles foram notados, né? Todo mundo gosta disso. Outra coisa que a gente conversa muito, que a gente faz, são encontros com os servidores. Então, a gente vai nos campi, então, como eu falei para vocês, são 17 unidades onde a gente visita. Não adianta o gestor ficar apenas na reitoria. Tem que, em cada campus, tem que conversar com os diretores gerais, tem que conversar com os núcleos, conversar com os colegas, dar uma capacitação para que os servidores nos conheçam, saibam que existem ações de educação à distância, para os alunos nos reconhecerem. Até hoje vim com a camiseta de educação à distância aqui da instituição, então a gente tem toda uma estratégia de ser notados, a gente precisa ser reconhecidos. Então a gente faz capacitações de disciplinas, como que eu abro um curso de FIC, né, um curso de extensão, como que eu uso o ambiente virtual, porque muitos não querem usar ambiente virtual, não sei como fazer uma disciplina, né? Talvez por fumaça. Eu tenho que ter reuniões com gestores. Muitos diretores não aceitam a educação à distância. E aí você explica, olha, mas se você fizer, você pode ter tantos alunos, entrar tanto dinheiro na instituição. Aí a coisa muda. Então, preciso conversar, eu preciso fazer essa assessoria, orientar os colegas de como que eu procedo, o que que eu tenho que escrever num projeto de curso, o que que eu tenho que colocar aqui para ser melhor avaliado pelo MEC. E a gente também fez um evento que a gente chama EAD nos Campi, que a gente foi passando em cada campus e os campi tiveram a oportunidade de escolher dentre 10 temáticas, 10 palestras, 2 que eles gostariam que fossem apresentadas. Então, a gente foi em cada um dos campos falando, né, mostrando alguma palestra, alguma capacitação mais curta sobre educação à distância. Então, aqui a gente tem alguns registros fotográficos de alguns campos, não são obrigatórias as participações, então vocês vão ver, alguns são grupos menores, outros com grupos maiores, para que eles possam conhecer. Muitos têm vergonha ou têm receio, então, assim, eles podem tirar dúvidas, né, de como que funciona a educação à distância. Então, a gente vai nos campos para conversar com esses colegas. Outro ponto fundamental, a gente tem a criação e o fortalecimento dos NEADs. Então, antes de tudo, eu vou conversar, trazer para vocês o que são esses NEADs, por que a gente tem esses núcleos. A Giovana perguntou, ao final da jornada, essa sua disciplina disponibilizada? Não sei, isso tem que ver com o pessoal do evento. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar no final dos slides os nossos contatos, vai ter, vocês podem solicitar os slides, enfim, os sites, mas a apresentação, isso depois tem que ver com o pessoal do evento. Mais uma perguntinha para vocês. Vocês sabem como que é organizada a EAD na instituição de vocês? Muitos de vocês já responderam isso anteriormente, né? Falaram que é o NEAD, SEAD, NEAD, mas vocês têm em cada campus essa representação ou você só tem na reitoria? Eu sei que o pessoal no CEFOR tem, né? Lá no Espírito Santo tem o CEFOR, mas eu não sei se tem nos campi, vocês também têm cada representação. O pessoal de Goiás também tem, ali o pessoal do Paraná que estava falando. Eu não sei se vocês têm em cada campus um representante de EAD ou se fica tudo na reitoria. Me coloquem ali no chat. O Cledinaldo comentou, a gente vê um sentimento de repúdio com a EAD, muito. Mesmo com os cursos presenciais com o PPC,
usando, mesmo os presenciais tendo usado nossos PPCs como modelo, praticamente ficarem iguais, não admitem. É muito real, né? Eles pegam muito, mas não, se botar EAD estraga, né? Todo o processo. Então, no IFES tem, a Maria André falou que tem na reitoria, mas depois vão colocar em cada unidade acadêmica. Então, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, no campus tem, beleza. Rondônia também tem. Legal, vocês já estão meio parecidos com a gente. Então, muito bom. Então, opa, aqui foi. Então, como é que a gente está organizado aqui no IFRS para vocês entenderem a nossa realidade, que é parecida com a de vocês? Então, aqui na SEAD, na Coordenadoria de Educação à Distância, a gente tem a coordenadoria com as ações institucionais e também cuida tanto da UAB quanto do ETEC. Então, a gente tem a Coordenadoria de Educação à Distância, que fica dentro da Pró-Reitoria de Ensino. Mas eu digo para vocês assim de todo o coração, a maior parte das ações que a SEAD faz não é nem com a nossa Pró-Reitoria de Ensino, mas sim com esses órgãos aqui embaixo. Não tem como eu fazer educação à distância sozinha. Eu não consigo trabalhar sem a TI. Eu não tenho uma TI dentro da SEAD, eu tenho a TI que vai cuidar do presencial e da distância. Eu tenho o setor de comunicação que trabalha com toda a instituição. Eu tenho a parte de gestão de pessoas que trabalham com todo mundo. Então, hoje, a Coordenadoria de Educação à Distância tem talvez um vínculo muito maior com esses órgãos aqui, de TI, comunicação, gestão de pessoas, extensão, pesquisa, pós-graduação, inovação e administração, do que próprio ensino, né? Porque a gente está só no ensino que a gente só trabalha com eles. A gente precisa dialogar com todo mundo da instituição, com todos os órgãos. E a SEAD tem um vínculo direto, e eu diria que é um vínculo mais de coração do que formalizado com os NEADs. Então, a gente tem os núcleos de educação à distância em cada campus. Antes que vocês perguntem qualquer coisa, na SEAD, a gente tem, vou até mostrar para vocês aqui, vocês devem pensar, nossa, a instituição de vocês deve ser grande, deve ser gigantesca, deve ter 1000 pessoas. A SEAD hoje tem, hoje não, tinha até então, até início do ano, 2 pessoas, eu e a Maria Isabel. Então, eu sou professora, sou a coordenadora, e a Maria Isabel, que é a técnica. Então, tudo isso que eu venho contando para vocês foram feitas por 2 pessoas. Então, não tem aquela coisa, mas eu preciso de uma equipe, preciso de um monte de gente. No nosso modelo de instituição, isso não é viável. Então, a gente precisa contar com os outros órgãos, com toda a instituição, para a coisa poder funcionar. A gente não tem pessoas dedicadas exclusivamente, né, que só dedicadas no sentido 100% do tempo para a educação à distância. E aqui a gente tem os núcleos. E no caso dos núcleos, nenhum deles ganha nem CD, nem FG. São pessoas que dedicam parte do seu plano de trabalho, parte do seu tempo para estar envolvidos com a educação à distância. Então, não existe remuneração, não existe cargos, né, pagamentos a mais para quem trabalha com ações de educação à distância. Então, muitas pessoas, até quando a gente começou a criar os núcleos, dentro do próprio instituto, teve muita fofoca dizendo, agora, criaram um núcleo de educação à distância, aquela pessoa está ganhando um salário maior. Não, até hoje, ninguém recebe a mais para estar fazendo ações de educação à distância. Aqui, lembrando que é tudo institucionalizado, né? Todo modelo institucional. Aqui, então, é a nossa salinha, onde a gente faz as ações de educação à distância. Temos aqui hoje também, daí com o passar do tempo a gente pôde contar com 2 bolsistas, né? Então, hoje a gente tem uma bolsista pela manhã, uma bolsista pela tarde, para nos auxiliar também nas ações de EAD. Então, isso a gente começou aos poucos, né? Primeiro tivemos um bolsista, hoje a gente pode contar com 2 bolsistas, então já melhoramos a quantidade de pessoas na equipe. E aí eu trago para vocês a foto, né, dos nossos parceiros, né, são os servidores que são os nossos núcleos de educação à distância. Então, cada um deles trabalha em um dos campi da instituição, que fazem, então, a representação, fazem a coleta desses documentos, enviam para a gente, verificam se realmente
está sendo efetivado no Moodle as disciplinas. Então, todo esse trabalho também é feito nos campi, né? Cada um vai coletando e encaminhando para a gente para fazer esses registros. Então, com isso, a gente criou uma normativa de núcleo de educação à distância. Então, como que vai funcionar esses núcleos? Eu estou vendo aqui no chat vocês colocando os comentários, não estou ignorando, estou apenas observando ali vocês colocando os registros de como que é em cada instituição, e isso é muito legal. E aí, como que a gente normatizou? A gente estabeleceu que para ter um núcleo, né, todo campus que tiver qualquer ação de educação à distância tem que ter um núcleo. Então, hoje a gente tem núcleo em todos os campi, tudo com portaria certinho. Eles têm de 3 a 7 membros, porque aconteceu um caso de um campus que tinha 40 servidores, era um campus bem pequeno, 20 deles fazerem parte do núcleo de educação à distância. Olha só que maravilha! 20 pessoas, metade do campus trabalha na EAD. E esse campus não tinha nenhum curso com EAD, não tinha uma extensão, não fazia uma capacitação, não fazia nada. E aí chegou o órgão de auditoria. E o órgão de auditoria foi ver lá, e como assim 20 pessoas e não tem ação nenhuma? Então a gente teve que fazer esses ajustes de, opa, vamos parar com essa bagunça e vamos focar, né? Então, o núcleo são de 3 a 7 pessoas, somente servidores efetivos e lotados, não pode ter professores temporários, porque depois a gente não consegue pagar diária, a gente não consegue fazer vários processos administrativos. Se a gente quer ter um legado na instituição, a gente não pode repetir o problema dos bolsistas. Temporário vai embora, então não, tem que ser efetivo, pelo menos um servidor da área pedagógica. Não pode ser todo mundo da informática, nem todo mundo da educação. Então, tem que ser servidores de múltiplas áreas, não ultrapassando 2 membros da mesma área. E todo mundo tem que ter as 150 horas. Se não tem as 150 horas, tchau, vai fazer a formação e depois tu volta para o núcleo. Então, tudo isso, senão, não vai funcionar. Não tem como você fazer se você participar do núcleo se você não tem essa formação. E a gente, então, criou esse espaço no Moodle para que eles façam a gestão dos NEADs. Então, eles têm lá todas as reuniões que a gente faz, eles têm gravadas as reuniões, eles podem ali no primeiro link consultar. Então, todo aquele primeiro sistema que eu mostrei para vocês, com as disciplinas, as cargas horárias dos servidores, os comprovantes, eles têm por NEAD. Então, se eu sou do campus Porto Alegre, eu vou visualizar todas as disciplinas, todas as ações, todos os servidores do campus Porto Alegre e assim por diante. Então, cada núcleo tem como ver a versão daquele sistema só do seu campus. Então, aqui eu mostro para vocês, então, por exemplo, o campus Alvorada, a gente tem o nome dos servidores, os contatos, então, quem são os membros do NEAD? Está aqui em cima. Depois, qual é a carga horária de cada professor, né, de cada servidor? E a gente já marca aqui no cantinho, com esse ponto de exclamação, se tem problema. Então, é um professor que tem aula no Moodle e não deveria, ou é uma pessoa que está no NEAD, mas não tem as horas comprovadas, então o próprio sistema já vai alertando as inconsistências, né, as inconsistências da instituição. Então, consigo ver as disciplinas, então, estão aqui as disciplinas, quem é o docente, quais são as disciplinas que ainda não têm documentação, para que os próprios NEADs possam ir no campus, né, solicitar para os coordenadores de curso, para a direção de ensino, essa documentação e fazer, né, o cadastro no sistema. A gente também faz reuniões, então, bimensais com os nossos núcleos, né, a partir de webconferência. Isso antes da pandemia já era assim. Eles próprios falaram, pô, a gente trabalha com EAD e vai fazer reunião presencial. Nós temos campo que é a mesma realidade que muitos estados, por exemplo, o campus Rio Grande. Quem foi no Exude de Rio Grande deve lembrar que não é perto Rio Grande é quase terminando o Brasil. E só para vocês terem ideia do campus, talvez, acho que Erechim até Rio Grande deve dar de 12 a 14 horas de carro. Então, são campos que são muito, né, distantes um do outro. Então, a gente optou por fazer reuniões usando a webconferência desde 2017. A gente também, não só porque faz as reuniões, a gente não tira, né,
os encontros presenciais. Então, a gente tenta fazer também momentos onde todos os núcleos vão para um dos campi e a gente faz capacitações, alinha, né, documentos e tudo para a gente também ter esse momento de reciclagem e trocas de experiência entre os núcleos. E todo o núcleo faz o seu plano de ação anual. Então, as instituições têm os planos, né? Mas o INEP também pede o plano específico da EAD. Então, eles também produzem esse plano anual do que o NEAD vai fazer. E esse plano anual é o plano que vai nortear as ações de gestão dos recursos. Então, por exemplo, a gente hoje não tem dinheiro para comprar equipamento para todo mundo. Então, a gente vai priorizando aqueles campi que vão colocando no seu plano de ação que, eu vou desenvolver um curso, vou precisar de uma câmera, vou precisar de iluminação, de um estúdio. Então, à medida que os campi vão fazendo ações, a gente vai correndo atrás de também auxiliar esses campi para dar esse pontapé inicial, comprar equipamentos e orientar como que eles podem proceder para ter recursos próprios. Então, como eu trouxe para vocês, a gente vai fazendo essa compra de equipamentos, seja de câmera, de microfone, de tripé, enfim, tudo que eles precisam para fazer produção, principalmente audiovisual, na educação à distância. Outra ação que os núcleos também fazem são ações de divulgação. Então, se tem feira nas cidades próximas, se vai ter algum evento dentro do campus, a gente tem material promocional, eles vão, apresentam os cursos, vão nas feiras, tudo isso para promover a educação à distância. Então, não só para os nossos próprios colegas nos reconhecerem, quanto também para a comunidade conhecer as ações de EAD. E aí eu trago uma boa notícia, né? A nossa equipe agora está gigante. Então, essa nossa equipe desde setembro, agora de 2020. Então, agora com a pandemia nós fomos notados. Então, passamos, no início éramos duas, ganhamos mais as duas bolsistas, a Estela e a Marina, estão aí na foto. E em agosto a gente foi então contemplado com a Karine e em setembro com o Rodrigo. Então, agora a nossa equipe ficou gigante. A gente foi passando de duas, viramos agora em 6 pessoas, muito em função da pandemia, das novas demandas, da gestão ter visualizado todo o crescimento, todo o potencial. Daqui a pouco vou mostrar mais dados para vocês. Solimara pergunta se não fizeram parceria com algum polo. Não, porque a gente não tem curso. A gente manda para os polos materiais de divulgação de cursos, mas a gente não tem recursos, né, para pagar polo. Então, aqui é um momento institucionalizado. Então, os polos que quiserem ofertar os nossos cursos, sem problema nenhum, a gente pode fazer parceria. Mas, nesse momento, como são cursos institucionalizados, muitos deles não se interessam porque não vão ganhar bolsa, né? Também temos esse problema das bolsas nos polos. O que eu vou ganhar com isso? Então, alguns não fazem essa parceria porque não vê interessante, porque não vão ganhar nada financeiramente em troca. Mas todo esse material de divulgação, a gente faz também cartinhas para os polos, daí é com cartazes, né? Porque muitos têm murais para fixar, então a gente manda o cartaz grande para eles colocarem no polo, materiais, folders, a gente também manda para os polos de vários estados do país, a gente manda também. E aí, mais uma perguntinha para vocês, embora alguns já até relataram antes no chat, se tem cursos à distância na instituição de vocês. Eu acho que a maioria tem, pelo colocou o FPI, eu não lembro, ano passado lá no ESUD eu não lembro se tem na UFPI, mas no IFES tem, em outros, nas universidades tem, mas eu quero saber institucional. Sim, Urbênia, posso mandar sim, só manda, no final da apresentação vai ter um e-mail de contato, só manda o endereço de vocês que a gente manda todos os materiais de divulgação, com certeza, para vocês. Isso é um prazer mandar. E para todo mundo também que quiser material de divulgação, mandamos sim, seja digital, seja físico, a gente manda para vocês. E aí, tem cursos institucionais, EAD, na instituição de vocês, além do IFES? O IFES eu sei que tem, mas além do IFES, tem mais alguém com curso? Não adianta pesquisar, só de cabeça, lembra? Só de cabeça vão colocando aí no chat.
Enquanto vocês respondem, eu vou colocando, então, aqui a nossa realidade no IFRS. A gente, então, tem oferta de cursos de extensão. E isso eu comentei com vocês antes, que a gente se achava um pouco ousados demais começar um curso de graduação, um curso técnico à distância, sem ter experiências menores, sem construir esse conhecimento antes. Então, a gente optou por um caminho que, às vezes, é um pouquinho diferente de outras instituições que já partem direto para uma graduação. Então, ali, o pessoal da UFS falando que tem cursos EAD, a UNEB também tem. Márcia é da UNEB, isso. Então, alguns já têm, né, sobre esse processo. A gente optou por começar pequeno. Vamos primeiro fazer os cursos de extensão. O que a gente pensou no início? Eu não consigo montar uma graduação completa, né, assim, do nada. Então, vamos montar disciplinas, né? Ou seja, vamos fazer cursos de extensão, que é um tamanho mais ou menos de uma disciplina. A gente pode ter vários cursinhos pequenos. Depois que a gente tiver material, ter tudo isso pronto, quem sabe juntar esses cursos de extensão e promover, né, um curso de graduação. Então, vamos começar por partes, vamos montar pequenas unidades, ofertar, testar, para depois criar um curso, então, maior. Por que a gente optou pelo curso de extensão? Primeiro, porque a instituição ainda tinha muita resistência com EAD, e ainda tem até hoje. Os cursos menores, como eu falei, são mais fáceis de experimentar, eles podem ser lecionados, né, conduzidos por técnicos, docentes, alunos, e eu tenho uma flexibilidade e liberdade maior de temáticas e datas. Eu não estou presa ao vestibular, não estou presa ao projeto de curso, eu posso fazer outros assuntos que eu tenho interesse, né, ou que eu tenha expertise, que não são necessariamente coisas que estão na minha formação de praxe. E por que a gente escolheu o MOOC? Primeiro, porque a gente cansou, a gente teve uma experiência muito extenuante quando a gente tinha cursos com tutoria. Isso porque a gente não tinha bolsas, né? Então, os nossos tutores ou eram alunos da extensão ou eram voluntários da comunidade, e era muito complicada a gestão, né, dessas pessoas, de ficar cobrando os prazos editais, fora que o aluno perdeu o prazo, e aí para fazer, como eu ia ofertar um curso, eu precisava de um edital para escolher os alunos. Isso a gente estressava muito mais do que fazer um curso. Então, a gente começou a pensar, vamos montar um MOOC, porque o MOOC eu desburocratizo, eu não tenho mais o edital, eu não tenho mais problema com o certificado, porque eu faço certificado automatizado no final, estudo alinhado com o setor de extensão, eu não preciso mais do tutor, eu posso fazer o acompanhamento, mas sem ter o tutor toda hora colocando ali no fórum a resposta, eu não tenho esse comprometimento tão grande. Então, vamos pensar em cursos que sejam mais fáceis da gente gerenciar. Então, a gente escolheu os MOOCs. Isso não foi de hoje, não é todo mundo esse ano está falando de MOOC, mas a gente começou lá em 2016. A gente montou o primeiro curso, onde a gente ofertou esse curso através, já pensando, né, na modalidade MOOC, com gamificação. Então, todos os nossos cursos hoje são gamificados, porque eles já nasceram gamificados. Então, a gente fez a primeira oferta via SEAD. De 2017, a gente teve, então, essa primeira oferta em 2016, 2017 a gente, bom, então, beleza, deu certo, vamos lançar. Essa primeira oferta, aliás, é o curso chamado Pré-IFRS, que é um curso que prepara os estudantes para o nosso processo seletivo. Então, lá naquela época, a gente já tinha a prova em 4 habilidades, que era matemática e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e língua, lá de português e idiomas. Então, a gente já trabalhava com isso. Para os alunos era muito diferente a forma da nossa prova do processo seletivo. Então, a gente fez um curso para apresentar o IFRS, porque eles não sabiam como que era a instituição, e também trabalhar com eles algumas simulações da nossa prova para ingresso na instituição. Então, a gente fez essa primeira oferta. No ano seguinte, beleza, vamos lançar, então, a nossa plataforma de cursos MOOC, né, nossos cursos, e a gente, então, fez um lançamento de 10 cursos em 15 de março de 2017, com 3 campi participando,
com o certificado já automatizado e normatizado pela extensão. Então, mesmo o certificado que sai para eventos da extensão é o mesmo layout do Moodle. Então, na verdade, eles adaptaram o certificado deles para ficar igual ao nosso, porque a gente, no Moodle, tinha algumas limitações. E de 2018 até hoje, a gente só foi ampliando tanto a oferta quanto a participação dos campi, né, que são envolvidos. Então, a gente teve essa ampliação de cursos e participantes. E aí uma coisa que nos perguntam muito, mas por que a Coordenadoria de Educação à Distância fica lançando cursos? Isso a gente tem que lembrar todo um efeito histórico, que a instituição, lá em 2016, não vou dizer que hoje é diferente, mas sempre teve muita resistência para EAD. Isso, inclusive, os próprios gestores, os gestores que estão na reitoria, os gestores que estão nos campos, os servidores em geral. E uma das coisas que me tocava muito enquanto gestora é como é que eu vou ter a cara de pau de chegar num campus e dizer, vamos lançar um curso à distância? E ele olhar de volta para mim e dizer assim, mas por que se tu não faz? Se tu mesma não está fazendo um curso à distância, quem é você para me cobrar de fazer um curso à distância? Então, eu não me sentia na propriedade de chegar para os colegas e falar para eles, né, engajar eles e convidar eles a fazer uma coisa que eu própria não fazia. Então, eu parti do princípio que eu tinha que dar o exemplo. Se eu fosse cobrar de um colega, eu também tinha que fazer a minha parte. Então, fizemos a produção de cursos. Eu precisava também ter a experiência. Eu não posso chegar para o outro com um discurso vazio, só ficando falando em filosofias. Não, eu tenho que dizer, olha, isso vai dar certo, isso eu fiz e dá errado, assim talvez vão fazer diferente. Eu preciso mostrar esse conhecimento e essa experiência para também orientar os colegas, senão eu não ia saber como dizer qual é o melhor caminho. E mais que tudo, ter empatia, de dizer para ele, olha, vai ser difícil, se você fizer assim, vai ser mais fácil, ou seja, saber me colocar na posição do outro. Então, eu não me sentiria bem, e isso digo eu e tanto a minha colega naquela época, a gente não se sentiria bem de fazer esse discurso se a gente não faz. Então, essa foi uma opção da gente, no início, ter lançado vários cursos pela própria SEAD, para depois poder engajar os outros. Então, acho que isso fez uma diferença muito grande na forma de institucionalizar. Os nossos cursos hoje, ele não tem uma plataforma específica, é um Moodle só para todos colocar, então o Moodle ali, o endereço moodle.ifrs.edu.br, e nesse mesmo endereço a gente tem as 3 opções, os cursos abertos, que é onde vocês podem participar, a capacitação de servidores, que daí é só para quem for do IFRS vai conseguir acessar, e os cursos presenciais daqueles 4 campi que a gente cuida, né, que são os campi menores. Então, vocês conseguem acessar essa primeira bolinha com o mouse, né, ali está o desenho do mouse, vocês podem acessar. Então, a gente não tem um Moodle específico, e até foi bom, porque o servidor não precisa criar o seu sua conta, ou o aluno, né, não precisa criar sua conta em vários Moodles diferentes. Está tudo num único Moodle só. Hoje a gente está ali com vários cursos, aqui eu trago o cartaz, então a gente nasceu com um curso, depois no ano seguinte fomos para 10, acabamos o ano com 16, no outro com 30, e hoje a gente está com 150 cursos online no formato de extensão. Então trago aqui para vocês alguns números dos últimos 2 anos, né, do ano passado e deste. Então em 2019 a gente teve envolvimento de 7 campi participando na produção dos cursos, fechamos o ano de 2019 com 78 cursos e 90 países participando, né, desses alunos que participam. Então, a gente tem muitos brasileiros que residem no exterior, muitos alunos que são de países que falam português, muitos refugiados ou na iminência de ser refugiado, porque a gente tem um curso de português para estrangeiros, e a gente tem muitos casos de amor, onde são pessoas estrangeiras que relacionam-se com brasileiros, que querem aprender português, querem aprender sobre a cultura, e acabam, então, fazendo os cursos. Ano passado, a gente totalizou 359 mil matrículas só em 2019, e agora, em 2020, vocês vão entender por que a gente ganhou 2 novos servidores. Isso tudo, esse suporte técnico de tirar dúvidas, resgatar a senha, meu certificado está errado, não estou conseguindo fazer isso, tudo era eu, a Maria Isabel e as bolsistas que cuidavam, né, desse suporte também, não é a TI que cuida da senha, todo esse suporte de verificar se o curso está acessível, conversar com o professor,
conferir projeto, analisar PPC, colocar o curso no ar, configurar o Moodle, tudo é na SEAD. Em 2020, então, a gente teve agora mais 5 campi envolvidos que tiveram interesse em ofertar cursos. Hoje nós estamos com 150 cursos disponibilizados na plataforma, são alunos de 134 países, e nós atingimos somente em 2020, não é acumulativo, somente em 2020, 1.379.000 matrículas. Então, isso vocês podem ver o porquê que a gente ganhou mais 2 colegas, porque a gente, em um ano, estava com 359 mil, e no ano seguinte, só agora, até outubro, a gente teve mais de 1 milhão de alunos em um único ano. Então, são muitas pessoas para atender, são muitos e-mails que chegam, Facebook, a gente também responde o Facebook da instituição para toda dúvida, os posts do Facebook, das redes sociais, enfim, que são relacionadas a EAD. Então, é muita coisa, vocês devem saber o trabalho que é atender, por mais que seja um curso massivo, tem que ter um atendimento, né, para os nossos cursistas. Então, como é que é um processo para uma pessoa que quer criar um curso desses? Ele indica, né, que ele tem interesse em desenvolver esse curso. Uma preocupação que a gente tem é não ter sobreposições de propostas. Então, um professor, um técnico tem uma ideia de um curso, ele já registra na planilha, porque daí nenhum outro colega de outro campus vai propor a mesma temática. Então, a gente tem um combinado entre os 17 campi que ninguém vai fazer o mesmo tema do coleguinha. Descobriu que tem um colega com a mesma temática, dá um jeito de mudar a abordagem, o tema, a ferramenta, enfim, porque não pode ter 2 cursos com o mesmo assunto. A gente também faz, o campus, né, então recebe essa proposta de curso, faz a avaliação, né, o NEAD faz a avaliação se tem as 150 horas, se está adequado, e faz então a aprovação do projeto. Esse servidor elabora o curso, a gente faz a revisão de acessibilidade de conteúdo, de direitos autorais, de própria configuração no Moodle, faz esse lançamento do curso e também a divulgação do curso nas redes sociais e nos potenciais interessados, e todo mês a gente registra as matrículas no SISTEC. Então, a gente gera a lista desses estudantes, manda para cada um dos campos, porque os cursos não são da SEAD, não são da reitoria, a gente gera os dados, manda para os campi, e os campi, então, lançam no seu SISTEC do campus para gerar matrículas nos campi deles, né? Então, com isso, a gente criou mais 2 normativas, né, que orientam. A gente tem a normativa da extensão, como são ações de extensão, a gente auxilia o processo, mas são da extensão, a oferta de cursos, e uma outra normativa específica para os cursos massivos, onde tem a especificidade dos cursos massivos lá também. Para os alunos, eles também ganham brindes. Então, talvez alguns de vocês já tenham recebido, se vocês fizeram muitos cursos nossos antes da pandemia, né? Porque agora na pandemia está todo mundo com trabalho remoto, mas os alunos do país inteiro também recebem as suas cartinhas quando fazem muitos cursos, quando se destacam ali. Teve aluno que fez 19 cursos conosco. Então, eles também ganham kit com caderno, com brindes, com cartinha, para eles continuarem estudando, então, conosco, e aí eles compartilham nas redes sociais, e a gente aqui captura, então, para mostrar para vocês alguns desses registros. Eles também mandam fotos, então, aqui tem alguns alunos fazendo cursos, eles mandam fotos né, na frente do computador, realizando os cursos massivos. E para fechar um pouco a nossa conversa, conversar então um pouquinho sobre as disciplinas semipresenciais. Então, retomar aquele nosso diálogo sobre as disciplinas. Hoje, então, no IFRS, essa é mais uma ação de institucionalização, então, não adianta só capacitar, não adianta ter só cursos para a comunidade identificar e para os professores e técnicos experimentarem EAD, mas também a gente tem que incluir a EAD no modelo híbrido, né, trazendo dentro do curso presencial momentos à distância. Então, hoje a gente tem 11 cursos técnicos integrado, concomitante e subsequente, 3 do PROEJA, 16 graduações e 4 pós-graduações que fazem uso das disciplinas semipresenciais. Só em 2020 foram um total de 441 disciplinas. Então, imagina se o MEC chega e quer toda essa documentação. Por isso foi importante a gente ter um sistema para organizar todo esse documento.
A gente tem normativas para isso, a gente tem as normativas das disciplinas semipresenciais para o técnico, para a graduação, e outra específica para especializações. Então, vocês podem encontrar lá no nosso site também. Os alunos das disciplinas semipresenciais também ganham presentes. Eles ganham caderno, podem ganhar caderno, caneta, e aí vai depender do curso e da necessidade que aí cada campus vai apontando. Se é um curso que tem muitas visitas técnicas, eles também ganham a camisetinha de educação à distância, porque isso facilita, né? Quando o professor sair em visita técnica, ele está todo identificado, né? Para o professor também é interessante. Cursos da área de informática ou da área de multimídia, que muitos alunos não têm condições de, por exemplo, ter uma pendrive para fazer o dia a dia ali, de guardar os materiais, são alunos com alguma carência que participam dos programas de assistência estudantil, a gente também fornece pendrive, então vai variar de curso para curso quais são os materiais que a gente consegue também dar essa assistência para esses alunos. Então, a gente também cria esse movimento para os cursos presenciais com carga horária à distância. Além disso, a gente tem também feito muitas parcerias, até alguns colegas comentaram ali dos polos, né? Já vou até deixar um recadinho para a Urbene, manda para mim o endereço por e-mail, eu não tenho depois da oficina como pegar aqui os endereços de vocês ou o que ficou no chat. Então, no final aqui da apresentação vai ter o nosso endereço de e-mail, eu peço que dúvidas, pedidos, informações, vocês mandem por e-mail, que daí facilita a gente colocar. No final da apresentação vai ter o e-mail e o endereço certinho. Então, parcerias. A gente criou um catálogo, que é o nosso catálogo institucional de potencialidades em educação à distância, onde a gente apresenta neste catálogo quais são as possíveis parcerias que a gente consegue fazer. Então, oferta de cursos, ou o que a gente consegue fornecer. Se você quiser usar os nossos cursos para capacitar o órgão de vocês, o que a gente consegue dar em troca, ou se você quiser fazer um curso, como que a gente pode montar esse curso para você. Então, a gente reuniu nesse catálogo potenciais, né, quais são as possibilidades que a gente tem para eventuais parcerias. Hoje a gente tem parceria não só com a rede federal, com vários institutos para a oferta do curso de iniciação ao serviço público. Esse curso seria obrigatório, né, para todo servidor público que ingressa nos institutos federais, eles precisam ter essa formação, então a gente montou aqui como MOOC e muitos institutos usam como a sua própria, como seu curso, né, próprio para ter essa formação. Outras parcerias que a gente tem é com a Procuradoria-Geral do Estado, onde a gente fornece capacitações, com a própria SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. A gente, esse ano, está fazendo a formação dos professores que não têm licenciatura, né, que atuam nos cursos técnicos do Estado. E, mais recentemente, a gente fechou a parceria com a própria CITEC e o MEC, que vai ser, então, feito o lançamento de uma plataforma nacional de cursos massivos. Então, para os institutos que ainda não têm uma plataforma própria, a gente tem, então, esse projeto que está saindo com o MEC. E aí eu trago para a gente finalizar, que a gente já está terminando a nossa manhã, não se esqueçam, tem a lista de presença no chat, os colegas que estão da própria organização da ESUD estão frequentemente colocando aqui no chat o link, então não se esqueçam de assinar a lista de presença antes de vocês saírem. Então, trago para vocês agora algumas reflexões. Então, primeiro, alguns aprendizados que a gente teve nesse processo de institucionalização. Acho que, para mim, o fundamental para a gente conseguir vencer esse processo é dar o exemplo. A gente tem que mostrar que a gente faz e aí, a partir disso, os nossos colegas vão perceber que é possível, que não é um bicho de 7 cabeças. Então, não tem como a gente começar sem a gente mostrar para isso. Isso a gente consegue ganhar experiência. Então, eu preciso ter essa experiência para trazer os outros. E, como eu repeti, eu sei que eu já falei isso antes e estou repetindo porque é importante. Ter empatia, né? Se colocar no lugar no outro para entender o que eles estão precisando e como se colocar. Eu lembro que logo no início desse processo, muitos campi, quando eu chegava para conversar, eles me olhavam assim com uma cara, sabe, de ódio. Ah, você é da reitoria. Porque assim, quando a gente está no campus, vamos combinar. Quando a gente está no campus, qual é a nossa visão da reitoria?
não fazem nada, ficam tudo lá sentados sem fazer nada. Quando a gente vai para um cargo de gestão, a gente olha assim, ai, que saudade daquela vida que eu era só professor e não fazia nada. Então, assim, não adianta, é assim a vida. Quando eu chegava nos campi, era essa recepção que eu tinha. Eles me olhavam e diziam assim, ai, lá vem a reitoria encher o nosso saco. E aí eu começava a conversar com eles. Não, eu sou professora, eu também dava aula nesse curso. Não, esse curso eu já fui coordenadora desse curso também. E eles me olhavam, ah, então você é uma de nós, você sabe do que a gente está falando. Eu, sim, eu sou uma de vocês, nós somos todos iguais. Então, a gente precisa também criar esses diálogos de empatia. Acho que o fundamental do nosso diálogo aqui, da institucionalização, foi, isso me norteou muito, é não esperar os fomentos. Eu vejo que muitos colegas que trabalham tanto no ETEC quanto na UAB, e não é uma crítica, é só a minha visão, porque eu também sou coordenadora ETEC, eu também sou coordenadora UAB, e é uma coisa que muitas vezes a gente percebe é que a gente fica esperando os fomentos para as coisas acontecerem em EAD. E se a gente tiver esse pensamento de, ah, não, só quando vier o ETEC ou só quando vier o AB, nada vai adiantar. A gente vai continuar com esses problemas como a gente teve nesse período da pandemia, que todo mundo teve que mudar, começar a dar aulas online, muitos não tinham capacitação, muitos não tinham infraestrutura, então não adianta, a gente não pode ficar esperando só ver fomentos, eles são importantes, eles são essenciais para as associações de AD, mas não são exclusivos, eu posso fazer outras coisas na minha instituição. Outro aprendizado que eu levo é muito conversar individualmente com as pessoas. E a minha colega muito me zoa, né? Muito brinca comigo que eu digo que eu vou tomar um cafezinho com uma pessoa. E eu não tomo café, mas é só ação. De sentar lá, oi colega, vem aqui, vamos... Você já conhece a formação? Nossa, eu lancei um curso novo, vamos montar um curso? Qual é a disciplina que você está dando esse semestre? Nossa, eu vi lá no seu Moodle que você montou uma disciplina muito legal no presencial. Já pensou fazer ela à distância? Vamos montar um curso de extensão. Não adianta a gente ir nos campi e falar para todo mundo. Tem que pegar colega por colega, sentar e conversar, porque não adianta. É assim, é muito mais efetivo, é muito mais cansativo, mas gera resultados muito positivos também. Acho que os grandes desafios que a gente leva para a institucionalização é, de fato, engajar os servidores. A institucionalização é um momento que muitos pensam, como eu trouxe para vocês, eu não vou ganhar nada com isso, só que se esquecem que a gente recebe salário, que a gente tem horas para serem cumpridas na instituição. Então, sim, a gente pode e deve fazer ações de educação à distância se a gente tem disponibilidade na nossa carga horária, se a gente tem disponibilidade no nosso plano de trabalho. Então, temos que sim engajar esses servidores para conhecer. Talvez eles não vão querer participar, ok, mas conheçam os processos. Outro desafio muito grande para mim é convencer os gestores. Eu já vivenciei muita coisa, já tive corte no orçamento da EAD, já tive gestores que eram contra a educação à distância, que zoavam comigo em elevador, em corredor, assim, ah, o pessoal da EAD. Já ouvi de pessoas falando que para que essas duas gurias precisam de uma sala se elas nunca estão aí? Porque a gente ia muito nos campi, ia fazer muita gravação, ia conversar com... E como a sala, uma vez na semana, talvez, num período, ou manhã ou tarde, estava fechada, porque a gente estava nos campi fazendo esse contato, a gente não merecia ter uma sala na reitoria, porque a AD não existe. Então, são várias coisas que a gente ouve no meio do caminho e que a gente precisa respirar fundo, continuar, porque não é fácil. E aí, até disso, dessa última colocação, nasceu um cartaz que vocês devem ter visto ali na apresentação, que a gente fez para colocar na porta, a gente usou do nosso bolso, que é educação à distância, e embaixo colocamos um cartaz que a gente vai trocando os números, que aqui estudam tantos estudantes. E hoje a gente tem muito orgulho de botar, aqui nessa sala encontram-se 1 milhão de estudantes, porque você pode não perceber, mas tem todo um trabalho sendo feito. Talvez a instituição não reconheça, mas a comunidade externa com certeza reconhece. E, sem dúvida nenhuma, lutar pelos recursos, né? A gente ter uma correta execução desses recursos, e não é só na parte interna, né? Não é só na parte interna da instituição, porque muitas vezes a EAD não precisa de dinheiro, é tudo online. Né? Vamos pegar esse recurso e dar alguma coisa para o presencial. Então, isso realmente a gente tem que, dentro da instituição, conversar e trabalhar nisso, mas também externamente. A gente sabe que os últimos recursos de educação à distância não vieram corretamente, então a gente também tem que lutar
com os nossos representantes, né, com políticos, com quem está lá no CONIF, enfim, com os órgãos maiores, para também fazer essa execução corretamente. E, para finalizar, quais são os nossos próximos passos aqui dentro do IFRS? A gente agora está com o desafio e está com a maturidade suficiente para pensar o nosso primeiro curso de graduação à distância, então a gente quer muito fazer isso, efetivar. A gente está num processo que começou agora em 2020, já vinha de alguma forma sendo feito, mas muito intensificado, que é a acessibilidade dos cursos, e tanto, em especial, a gente está fazendo acessibilidade para surdos e cegos, então já agradeço aqui a CES, que é a nossa Comissão de Estudos Surdos, que desde que começou a pandemia, todos os técnicos, né, os terceirizados e servidores que são os intérpretes e tradutores de Libras que atuavam em sala de aula, em março com a pandemia não tinha, né, mais a sala de aula para atuar, e imediatamente, na semana seguinte, eles se juntaram para fazer a acessibilização dos cursos. Então, hoje os nossos cursos estão com vários materiais já em Libras, e isso foi muito bom, criou todo o engajamento da instituição. Então, os cursos não são da SEAD, não são da EAD, é da instituição, e todo servidor precisa estar engajado. E outra ação seria ampliar as parcerias. Então, a gente quer ampliar, fazer novas parcerias, né? Fazer novos contatos para ampliar também a nossa oferta. Deixa eu mostrar aqui, o pessoal está pedindo novo cartaz, vou voltar lá no início. Aqui. Então, aqui o nosso cartaz ainda era do ano passado, né? Estava todo início desse ano, se eu não me engano. A gente ainda estava com 133 mil alunos. A gente não vê a hora de voltar só para atualizar o cartaz, para botar lá o nosso 1 milhão e poucos de alunos, que é um cartaz que a gente semanalmente ou mensalmente vai atualizando, colocando quantos alunos naquele momento estão estudando. Isso virou um ponto de selfie, né? Muitos colegas que antes têm que fechar essa salinha porque é EAD, não tem nada, agora eles adoram passar na frente da sala só para tirar foto e se exibir. Olha a minha instituição, quantos alunos ela atende, né? Então, para nós é uma foto bem emblemática e, além de identificar o setor, faz uma cutucadinha ali no pessoal dizendo que não é porque é AD que as pessoas não existem. Tem ali dentro daquela salinha, embora invisível, né, a olhos, mas a gente sabe que online estão todos estudando aqueles alunos. Então, espero ter contribuído de alguma forma. Agradeço muito vocês pela participação aqui, por vocês terem ativamente ali participado no chat. É um tema que eu entendo que para muitos é novo, é diferente, né? A gente está falando, não é, em nenhum momento a gente está falando, nossa, nós somos contra o AB, contra o ETEC. Não, é uma forma diferente da gente conversar sobre ações que possam melhorar, inclusive, as nossas ações de ETEC-UAB, porque a gente qualificando a nossa instituição, a gente sai daquele momento que a gente tinha onde contratar não sei quantos bolsistas da comunidade externa, porque a instituição não tem. Então, a gente está qualificando a nossa instituição nesse processo de institucionalização e trazendo novos aprendizados e trazer essa proximidade para qualificar também os projetos com parceria. São ações que se complementam, não é um ou outro, é tudo para ajudar o fortalecimento da educação à distância. Deixo aqui para vocês os links, né, e o e-mail, então quem quiser material para divulgação, sejam os cartazes, seja cartaz físico mesmo para colocar no polo ou na instituição de vocês, mandem um e-mail ali, é proem.ead, é o nosso e-mail do setor. No site do Moodle vocês podem fazer os cursos, e no site ead.ifrs.edu.br vocês encontram todas as normativas, cartazes, manual de Moodle, que mais? Lista dos cursos que a gente tem, contato dos nossos NEADs, todos esses documentos institucionais estão ali no site da EAD. Então, nosso e-mail, link para vocês fazerem o curso é de graça, é aberto contínuo, são 150 cursos disponíveis, vão lá para conhecer. E no site da EAD tem toda a parte normativa, mais institucional, assim. Então, mais uma vez, agradeço a participação. Não sei se agora o pessoal do evento quer dar um recadinho, acho, né? Olá, pessoal, bom dia. A gente agradece à professora Júlia pela oficina. Esperamos que todos tenham tido um bom proveito. Continue acompanhando o evento.
Qualquer dúvida, peço que vejam a programação do site, também acompanham pelo Moodle. E no mais é isso, não se esqueçam de assinar a lista de presença e agradecemos a professora Júlia pela oficina. Até mais, muito obrigada. Até, obrigada, gente.